Vamos que vamos para o nosso segundo tempo. Então a gente continua falando aqui do capítulo 2, que a gente vai finalizar agora, para ir seguindo, tá? Muito bem. Então, aqui no artigo 4, que é a quarta verdade fundamental da verdadeira devoção, São Luís diz o seguinte: é muito mais perfeito, porque é mais humilde, tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Ou seja, nós necessitamos de um medianeiro. Nós necessitamos de um medianeiro junto ao outro medianeiro, que é Jesus Cristo. Ou seja, é vontade de Deus, é projeto original de Deus que nós recorramos a intercessores, a mediadores para chegar até Ele. Tá certo? Quando Ele envia os discípulos, ensina aos discípulos e manda os discípulos, né, irem anunciar o Evangelho lá na sua vida pública, é nada mais nada menos que as pessoas conheçam o Cristo através dos discípulos. Tá? Então, a intercessão dos santos, né, chegarmos a Jesus Cristo pela Virgem Maria, é o projeto original de Deus, é vontade de Deus. Tá? Então, temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Tá? Aí ele diz aqui o seguinte: se nós nos apoiarmos sobre nossos próprios trabalhos, habilidades e preparações para chegar a Deus e agradar-lhe, é certo que todas as nossas obras de justiça serão manchadas e peso insignificante terão junto de Deus, tá? Para movê-lo e unir-se a nós e nos atender. Então não foi sem razão que ele nos deu medianeiros junto de sua majestade. Viu nossa iniquidade e incapacidade, apiedou-se de nós e, para dar-nos acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos junto de sua grandeza. De sorte que negligenciar esses medianeiros e aproximar-se diretamente de sua santidade, sem outra recomendação, é faltar ao respeito a um Deus tão alto e tão santo, é menosprezar este Rei dos Reis, como não se faria a um rei ou príncipe da terra, do qual ninguém se aproximaria sem a recomendação de um amigo. Tá? Ou seja, Deus ele quer peixada, é isso que significa aqui esse ponto do tratado. Quem é que é a nossa peixe? É Nossa Senhora. Ela é o nosso contato, né? Ela é o nosso QI. Quem é que indica para que a gente chegue à união íntima com Jesus? Tá? É Nossa Senhora. Tá? Antes de recorrer, né, a uma pessoa importante, né, é mais humilde que nós vamos a uma pessoa, né, que seja de confiança dela, que seja a secretária dela. Então, não é chegar abrindo a porta direto, né? Então, é isso mesmo, Thaís. Né? Então, Deus, ele quer mediação. Ele quer que nós, né, recorramos aos santos, aos seus santos, principalmente a Nossa Senhora, porque os santos fizeram isso. Esse foi o caminho perfeito que os santos recorreram. Nossa Senhora, tá? Então, negligenciar isso é falta de humildade. É desprezar, de certa forma, esse projeto de Deus, de mediação. Isso os protestantes fazem. A teologia protestante recusa essa realidade da mediação. Tá? Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro da redenção junto de Deus Pai. Ou seja, nós chegamos ao Pai por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz ele. Tá? E o mesmo se dá pela Virgem Maria, né?
nós chegamos a Jesus Cristo por meio dela. Não é que a mediação de Nossa Senhora ela anule a mediação de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ela aperfeiçoa a mediação de Nossa Senhora. Aperfeiçoa a mediação de Jesus. Tá? Ela é corredentora. Tá? E nós participamos dessa mediação de Jesus Cristo, colaborando com a nossa salvação e com a salvação dos outros. Nós também podemos ser corredentores com Cristo. Quando nós rezamos pelo nosso irmão, nós somos corredentores. Nós somos mediadores também. Tá? E nós somos co-criadores. Né? Quando Deus nos dá a razão, nós aperfeiçoamos a criação, construímos coisas, tecnologia, a ciência, tudo isso é co-criação que Deus nos deu a graça. Tá? Mas temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro? Pergunta São Luís de Montfort. Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a Ele por nós mesmos? Não é Ele Deus em tudo igual ao Pai? Ou seja, não é Ele Deus onipotente que não precisa de ninguém? Tá? E aí, ele coloca aqui, né? São Bernardo, né? Temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro por excelência. E que Maria Santíssima é a única capaz de exercer essa função admirável. Por ela, Jesus Cristo veio a nós. E por ela devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, Deus, em vista da sua grandeza infinita por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa mãe. Olha lá na frente. Vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol que pela força de seus raios nos pode deslumbrar, pode nos cegar com a nossa fraca vista, né? Mas ela é a luz da lua que os olhos conseguem olhar, porque essa luz da lua nos leva, né, ao conhecimento da própria luz do sol, diz São Bernardo de Claraval. Lindo isso aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. A lua que recebe a luz do sol e a tempera para que possamos suportá-la. Olha que maravilha isso aqui, né? Se Deus se manifestasse agora em sua glória, nós nos desfaríamos, porque a nossa natureza, perto da infinitude esplendorosa de Deus, o que somos, o que é a nossa natureza, o que é o nosso ser, perto do ser de Deus. Ele que é aquele que só Deus é, como diz Jesus para o jovem rico. Né? Então, ele tira tudo isso de São Bernardo e de São Boaventura, esse ensinamento. De acordo com suas palavras, temos 3 degraus a subir para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo de nós, é mais conforme a nossa necessidade, é Maria. É a primeira mediadora. Tá? O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro, né, degrau ali é o próprio Deus Pai. Tá? Para ir a Jesus é preciso ir a Maria, pois ela é a medianeira de intercessão. E para chegar ao Pai Eterno, tá, é preciso a Jesus Cristo, que é o nosso medianeiro de redenção. Tá certo? Por isso que a nossa comunhão, como diz aqui a nossa irmã Thaís, né, é muito mais perfeita quando a gente comunga junto com Nossa Senhora. Né? Podemos dizer aí, né, que tem um grau, o primeiro grau ali é Deus, o mais alto degrau ali, o quinto degrau é Deus, né? O quarto degrau, Jesus Cristo, o terceiro degrau, Nossa Senhora, o quarto degrau, São José e os santos, né? E o quinto degrau, nós, os miseráveis, que podemos interceder pelos outros, né? Então olha como é lindo isso. Isso é a comunhão dos santos, gente. Isso é a família de Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aqui é maravilhoso, tá? Então é necessário essa mediação. Por fim,
é muito difícil, é uma verdade fundamental, é muito difícil para nós conservarmos as graças que recebemos de Deus, tá? Por que é tão difícil conservar essas graças de Deus? Por causa da nossa natureza, como a gente bem falou, de todo o mal que há em nós, tá? Nossa fraqueza, nossa fragilidade, tá certo? Primeiro, porque a gente guarda em vasos frágeis, né? Diz aqui São Luís: habemus thesaurum isto in vasis fictilibus, em um corpo corruptível, vasos corruptíveis, alma fraca, somos inconstantes, um nada perturba e abate, né? Então qualquer coisa, gente, tira a nossa paz, tira a nossa confiança, nos abate, nos desanima, os nossos sentimentos nos desanimam. A gente acorda dias que a gente está murcho, está xoxo, porque a gente não está se sentindo bem. Porque a gente está meio triste, está meio indisposto, né? As mulheres sentem isso mais fisicamente nas suas TPMs, né? Hormonalmente, né? Então, olha como a nossa natureza ela é fraca. É difícil conservar as graças. Segundo, porque os demônios, que são os ladrões, né, buscam sempre nos surpreender de improviso para nos roubar, para nos devorar como leões, né? Então eles estão ali de olho, nos vigiando, né? Esperando dia e noite um momento favorável para nos fazer pecar. E pelo pecado eles nos arrebatam, no momento, tudo que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos. Olha só, anos e anos lutando para ter virtude, para crescer na intimidade com o Senhor, na vida espiritual, e o demônio vem e nos faz cometer um pecado e coloca tudo a perder. Mas graças a Deus, né? Começar é de muitos e perseverar é de santos, né? Como ensina São José Maria Escrivá. Mas é isso, né? Por que é difícil conservar? Porque o demônio nos tenta. O demônio nos tenta, tá? E a gente precisa temer, a gente precisa entender, a gente não pode bater de frente com o demônio. A gente precisa se sustentar na graça de Deus, na intercessão da Virgem Maria. Porque o demônio, ele é um anjo decaído, ele é um ser de inteligência muito superior a nós. Tá? Muito superior. E o demônio, ele não está sujeito, né, submisso aos seus sentimentos, aos seus afetos, porque ele não tem corpo. Ele é puramente espiritual. Tá? Pessoas que têm havido muito mais cheias de graça do que nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, né, mais elevadas em santidade, foram surpreendidas pelo demônio, roubadas e saqueadas lamentavelmente. Orígenes, Davi, Salomão, Moisés são exemplos disso, né? Então não podemos nos confiar em nós mesmos, tá? Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção no mundo. Então é que ele fala dos nossos três inimigos, tá? Os três inimigos da santidade, da vida espiritual. Os três inimigos do homem, que são o demônio, que nos tenta, tá? O mundo, aquilo que a gente falou na semana passada, de todo esse espírito, né, essa cultura que é avessa, né, às máximas do mundo, esses jargões, né, que é preciso aproveitar a vida, etc, etc, etc. Tá? É preciso evitar exageros da vida espiritual, enfim. Tá? O mundo, tá? Todas as suas ideologias, enfim. E o homem que é inclinado ao pecado, que tem dentro de si a tríplice concupiscência. Tá? E olha só, qual é o pior dos três inimigos? Por incrível que pareça, não é o demônio, não é o mundo, é o próprio homem. Nós somos os nossos maiores inimigos. Porque o demônio foi derrotado na cruz, é derrotado nos sacramentos, Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente. Tá? O mundo, se a gente tomar uma decisão firme e recorrer à oração, a gente se afasta dele. A gente
vive de maneira santa no meio dele, se afasta do mundo, se afasta da ideologia, se converte intelectualmente, renuncia aos prazeres, aí que entra as concupiscências. Por quê? Porque o demônio e o mundo potencializam as nossas concupiscências, fazem uso delas. É por isso que a vida espiritual, essa consagração, ela nos leva a combater a raiz de todos os pecados, que são as concupiscências, os vícios capitais. Tá certo? Então é muito difícil, é por isso que a gente precisa da Virgem Maria, porque a gente tem esses 3 inimigos. É muito difícil se manter na virtude, conservar as graças. Por isso que a gente pede para ela, como ela bem conservava todas as coisas no seu coração, e meditava e conservava. Ela que é o vaso espiritual, vaso honorífico, vaso insigne de devoção, porque nos envolve no seu manto de amor, né? Envolve o nosso vaso corrompido, quebrado, trincado, rachado por causa dos nossos pecados, das nossas feridas. Tá certo, gente? Então aqui a gente terminou o capítulo 2 do tratado e a gente vai agora para o capítulo 3. Vocês têm alguma dúvida? Se sim, escrevam aí por gentileza, que eu vou pegar uma água aqui. Ninguém tem dúvida? Muito bem. Capítulo 3. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. O que significa isso, gente? Aqui ele coloca as falsas devoções à Santíssima Virgem e o que é a verdadeira devoção. Ah, tá? Características, né? Características das falsas devoções, tá? De uma falsa devoção e as características de uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, tá? Depois de conhecer essas 5 verdades, é preciso entender que o demônio é mentiroso, diz ele aqui no número 90. O demônio é mentiroso. Ele distorce as coisas, tá? O demônio, ele é perito em fazer capa. Tá? Então, como um moedeiro falso e um enganador fino e experimentado, já tem enganado e perdido inúmeras almas, inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem. E todos os dias vale-se de sua experiência diabólica para lançar outras mais à eterna condenação, divertindo-as e acalentando-as no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal recitadas e de algumas práticas exteriores que lhes inspira, tá? E aí ele coloca aqui no artigo 1º, sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Deixa eu ver como é que tá de bateria aqui. Show. Rapidinho. Sinais, vamos lá, da falsa devoção. Ele coloca aqui que a falsa devoção, parágrafo 1º, número 92. Perdão, falsa devoção, sinais, parágrafo 1º, número 92. 7 espécies de falsos devotos à Santíssima Virgem. Devotos críticos, escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interesseiros. 7 sinais de uma falsa devoção à Virgem Maria. Os devotos críticos, quem são essas pessoas? Em geral são sábios, né? Orgulhosos, lembra lá? Sintoma da soberba. Espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem.
fortes e presumidos, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente mais simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Olha só, culta fantasia, né? Põe em dúvidas todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem Maria. Repugnam-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar e de uma imagem da Santíssima Virgem. Então, acusam de idolatria, né? Porque estudam bastante Santo Tomás de Aquino, né? A patrística da igreja, são peritos em teologia, né? Criticam as senhorinhas de paróquia, que têm uma devoção sólida à Nossa Senhora e que a manifestam muito afetivamente, julgam, né? Juízo temerário, né? São críticos de piedades mais simples, né? Práticas de piedade mais simples, né? Eu já caí nesse erro uma vez quando eu admito, gente, eu assumo, tá? Tá no mesmo barco aqui, todos nós somos miseráveis, né? Em relação às aparições de Medjugorje, de Nossa Senhora, tá? Muitas histórias a respeito do enriquecimento dos videntes de lá. A igreja ela ainda não reconheceu, né, como a aparição de Fátima, por exemplo, né? Mas ela já está autorizando aos pouquinhos, né? E eu tinha muito bloqueio em relação a essa aparição, tá? Porque, enfim, né? E aí, muitos relatos de conversão, né? Mas, por exemplo, uma aparição que é mais privada, por exemplo, como a de Simbros, no interior de Pernambuco, que anunciou o comunismo no Brasil. Muita gente não acredita. Diz que é falácia, né? Tem até um vídeo no YouTube. Eu esqueci o nome da aparição. Vou procurar depois e compartilho com vocês, tá? Enfim, então, crítica. A crítica que me leva, né, a não ter fé, né, a não acreditar nas coisas mais simples, né? Eu preciso sempre de uma argumentação elaborada. Enfim, é uma soberba intelectual. Tá? Dizem que de sua parte não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vá dar a tantos contos e historietas que se atribui à Santíssima Virgem Maria. Quantos relatos e relatos de conversão, de encontros com Nossa Senhora. Ontem mesmo uma amiga minha partilhou comigo, né, o encontro que ela teve com Nossa Senhora. Né? Ano passado uma outra amiga me contou, né, que Nossa Senhora se manifestou visivelmente na entrada da catedral para ela, né, andando na rua para ela, né, e aí ela foi, né, passando, né, a viver um catolicismo mais fervoroso, ela que veio do protestantismo, né? Então, claro que eu acredito, pelo amor de Deus, gente, Nossa Senhora ela age a todo momento da nossa vida, não vou acreditar nisso. Eu não preciso, eu confio na pessoa, basta. Por que eu estaria mentindo em algo tão grave sendo católica? Né? Enfim, eu creio, tá? Nós não somos obrigados a crer numa revelação privada, né? Mas se a igreja convida, atesta, nem nas aparições de Nossa Senhora de Fátima somos obrigados a crer. Mas, gente, cientificamente comprovado que o sol dançou, eu não vou crer naquilo ali, naquele fenômeno espetacular, naquela profecia sobre os erros da Rússia, do comunismo, que estão gritantes no mundo, eu não vou crer nisso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Então, não sejamos devotos críticos, peçamos para Nossa Senhora a graça da humildade, tá? E da simplicidade das coisas. Devotos escrupulosos, número 94, são aqueles que receiam desonrar o filho desonrando a mãe. Esse bloqueio, né, que a gente fala de Nossa Senhora e a pessoa responde na mensagem, e de Jesus também. É uma pequena manifestação do escrúpulo que ela precisa se livrar ainda. Que Maria te guarde. Amém, que Deus também está me guardando. A pessoa não pode terminar em Nossa Senhora, ela tem que fazer o complemento de Jesus.
Porque não entende essa realidade que é inseparável um do outro, né? Carne da minha carne, né? Como diz A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, aquele filme espetacular, né? Então não podem suportar que se repitam a Virgem Maria aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento. Como se fossem antagônicos. Nossa, quem é o sacrário por excelência de Jesus? É Nossa Senhora, né? Então, esse escrúpulo, né? Algumas frases, eles as repetem a cada momento. Para que tantos terços, tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem? Vai nisso muito de ignorância. Era o que os jansenistas falavam, né? Lá na época de São Luís de Montfort. Falai-me, sim, dos que são devotos de Jesus Cristo. Né? Cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois é Ele o nosso único medianeiro. É preciso pregar a Jesus Cristo. Isto sim que é sólido. Então as manifestações do escrúpulo. Tá? Em certo sentido é verdade. Jesus Cristo é o único medianeiro. Mas todos os mediadores participam de sua mediação. Isso está mais claro do que nunca, né, gente? Tanto que eu já repeti, né? Desde lá da formação dos dogmas marianos, tá? Pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno sob o pretexto de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem. Deu para entender? Desde que a honra que se presta a Maria não tenha outro fim que a honra que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ou seja, honremos a Maria com toda intensidade, com todas as homenagens, porque elas não serão suficientes, desde que se tenham ciente de que essa honra mais ainda a Jesus Cristo. Só este vai, tá? Como ao caminho para atingir o termo que é Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A Santa Igreja, né, como o Espírito Santo bem diz a Virgem Maria, bendita é tu entre as mulheres, é o Espírito Santo que fala isso, e Santa Isabel, gente, é o próprio Deus que fala isso, tá? Então, sem escrúpulos, perdão. Homenagens a Nossa Senhora, sem medo de ser feliz. Sem se preocupar com o que os outros protestantes vão dizer, tá? Sem se preocupar, porque a mãe deles também está rezando por eles, tá? E sem bater de frente também, tá, gente? Sem bater de frente. É necessário termos a plena consciência, tá? De que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana contém o depósito da verdade plena. Fora dessa verdade não há salvação, como ensina Santo Agostinho. Tá? Isso não significa, né, que o protestante não possa crer em uma verdade que seja católica. Isso não significa que um protestante não vá para o purgatório. Por exemplo, se ele tiver uma vida virtuosa, Deus é justo. Mas lá no purgatório ele vai ser catequizado. Tá? Então a gente dialoga, a gente entende, a gente respeita, mas a gente crê firmemente que é só a fé católica que salva. E essa fé católica é mariana. Honra a Virgem Maria. Terceiro, devotos exteriores, tá? São vaidosos, né? Devotos exteriores são vaidosos, se manifestam exteriormente, né? Toda devoção à Virgem Maria é exterior. Se resume a práticas exteriores. Eu participar de textos, eu recitar as orações, eu fazer parte de confraria, de associações marianas, né? Eu postar nas minhas redes sociais que eu amo Nossa Senhora. Eu tenho que estar toda hora pra fora. Mas lá no meu dia a dia, eu não converso com a mamãe. Eu não visito ela. Não digo que eu amo ela.
eu não peço socorro para ela, eu não tenho intimidade com ela. Tá? Então, por não terem espírito interior, que recitarão as preces uma enfiada de terços, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção. É aquele cara que vai e corta a corda do círio na dobra lá da Presidente Vargas. Isso eu não consigo, gente. Eu não consigo entender isso. Isso é a devoção exterior, que não tem solidez nenhuma. A pessoa vai na corda do círio, vai lá sofrer, vai mortificar. E não vai para a missa dia de domingo, que é muito mais importante que todo o círio de Nazaré. Me desculpem, né? Mas a gente precisa estar na realidade, né? A gente precisa aplicar esses ensinamentos ao nosso dia a dia. Então, essa devoção exterior, né? É que gera mais inquietação do que paz. Tá? Isso não significa que as práticas exteriores não sejam importantes, como a gente falou na formação passada. Tá? Olha só olha o que ele diz aqui. Sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes desta Santa Virgem. Ou seja, que não tem mortificação, que não tem ascese, que não tem renúncia a si mesmo. Amam apenas o que há de mais sensível na devoção. Eu vou para as espiritualidades de Nossa Senhora porque eu tô lá, né? Acaso não sabeis, né, que eu sou da Imaculada, né? Tô lá chorando, né? Só no sentimento, sem solidez. Sem solidez. Tá? Sem interesse pela parte sólida, diz São Luís de Montfort. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há nada mais a fazer, ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente. Então isso é uma devoção exterior, que não tem interiorização. Tá? Que não tem interiorização. Muito bem, devotos presunçosos. Gente, são aqueles pecadores que não se convertem, abandonados às suas paixões, amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, ou todas as obras da carne, como diz São Paulo. Não as obras do Espírito, mas as obras da carne. Então são pessoas que estão lá na devoção, estão em todos os encontros marianos, mas não se converte. Continua com os mesmos pecados de estimação durante muito tempo. É claro que isso é muito mais fácil de reparar na vida comunitária, né? Para quem tem uma vida comunitária, conhece melhor as pessoas porque convive mais, né? Então, a árvore boa dá bons frutos, né? Essas pessoas, os presunçosos, dormem placidamente em seus maus hábitos, sem se violentar muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem. Eu tô com a cadeia no meu braço, a medalhinha milagrosa no meu pulso, mas tô lá enchendo a cara no palafita lá, né? Eu tô em ambientes inadequados, eu tô em conversações que não convém. Tô lá no futebol, galera do futebol, falando sobre mulher, sobre adultério, né? Sobre sexo, né? Tô lá, né? Enfim, tantos pecados. Tô lá mentindo. Tô vivendo uma farsa, porque eu não tô me convertendo. Né? Então eu abuso da misericórdia de Deus. O presunçoso, ele abusa da misericórdia de Deus. Esquece que Deus é justo. O presunçoso é aquele que pensa, que só escuta o vai para a pecadora caída. E ele fecha os ouvidos por não tornes a pecar. Esse é o presunçoso. É o famoso não julgueis. Não julgueis. Não julgueis. Meu irmão, eu estou vendo o seu pecado. Eu estou lhe corrigindo aqui porque eu quero que você vá para o céu. Eu não quero que você vá para o abismo.
É claro que entra, né, toda a correção fraterna, né? O próprio exame de consciência, ele é um julgamento, né? Então é preciso ter muito cuidado com as ciladas, né? O julgamento não pode ser temerário. Ele precisa ser fraterno, com caridade, né? O demônio, ele é mais astuto quanto mais uma mentira parece verdade, tá? Então os devotos presunçosos, eles prometem a si mesmos que Deus lhes perdoará, tá? Que não hão de morrer sem confissão. Tem confissão mesmo? Então pronto. E olha só como que esse tempo que a gente está vivendo, ele é necessário para a gente exercitar. Foi um golpe para mim isso. Quantas comunhões mal feitas, quantas confissões mal feitas, né? Quantas comunhões sacrílegas sem me dar conta, com a minha atenção em outro lugar e não em Jesus Cristo Eucarístico que está na minha alma, né? Então, olha só como isso é necessário, gente. Não serão condenados porque recitam o seu terço, fazem o seu jejumzinho ali, né? Então ali fizeram a imposição do escapulário, né? Então quando alguém lhe diz que a sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos criou para nos condenar, que não há homem que não peque. É verdade, mas você mesmo se condena. E Deus é justo. Então é muito perigoso, muito perigoso. Voltou? Voltou. Tinha caído aqui no Facebook. Então, gente, muito cuidado. Presunção diabólica, tá? Diz aqui São Luís no 98. Olha só, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere, se trespassa, se crucifica e ultrapassa impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Então, olha só a mentira que é isso aqui, tá? Muito bem. Para evitar, né, ele coloca aqui algumas coisas para evitar essa presunção, tá? Que todos nós caímos, gente. A gente cai nisso aqui, não tem jeito, tá? Está com a resolução sincera de evitar ao menos todo pecado mortal, que ofende muito a mãe e o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. A santa covardia, né? Muito necessária. Filiar-se a confrarias, rezar o terço, a vida comunitária, né? O jejum em comunidade é muito bom. Jejuar os sábados, que é um dia dedicado a Nossa Senhora, tá? Muito bem. Deu para entender a presunção? Quinto sinal de uma falsa devoção, inconstante, os devotos inconstantes, tá? São aqueles que periodicamente são devotos por intervalo e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios, agora mostram-se prontos a tudo empreender em serviço de Maria. E logo após já não parecem os mesmos, né? Como tem devotos inconstantes a devoção. Como tem. Eu particularmente luto constantemente contra a inconstância. Muito típico de quem tem temperamento sanguíneo também, a inconstância. Faço propaganda aqui do grande padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, curso de 4 temperamentos, muito bom. E esse livro aqui também fala dos temperamentos, ó. Muito bom. Autoconhecimento, gente. Pro autoconhecimento é muito bom isso aqui. Mudam como a lua. E Maria os esmaga sob seus pés, como faz ao crescente, pois eles são volúveis e indignos de ser contados entre os servidores desta Virgem fiel, que tem a fidelidade e a constância por herança, ou seja, são os infiéis.
né? Fiéis, tá? Infiéis, perdão. Os devotos inconstantes são aqueles infiéis. Não se pode contar com eles. Vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demônio e da carne. Tá? Devotos hipócritas são aqueles que cobrem os seus pecados, fazendo a capa da verdadeira devoção. Tá? Cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Isso é muito típico da hipocrisia, vaidade. Transmitir uma imagem daquilo que eu não sou. Tá? Fariseus. Devotos interesseiros, por fim, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença, ou em qualquer necessidade desse gênero, sem o que a esqueceria. Ou seja, eu estou precisando de alguma coisa, eu sou escravo de Maria. Estou vivendo muito bem, obrigado. Cadê a mamãe? Não sei. Não sei. Tá? Então, é esse interesse. Preciso amar Nossa Senhora por ela mesma, a fim de que ame mais a Jesus Cristo. Pela pessoa que ela é, minha mãe, minha medianeira, auxílio, né? Meu auxílio, causa da minha esperança, meu consolo, a fonte de toda a minha alimentação, porque ela me dá Jesus Cristo, enfim. Né? Então, sem interesses, tá? Por que eu quero ser escravo de Maria? Por quê? No fundo, por que eu quero ser? É mesmo para Jesus Cristo? É mesmo para a maior glória de Deus? Resumo, 104. Cuidemos, portanto, de não pertencer ao número de devotos críticos, que em coisa alguma creem e de tudo criticam. Dos devotos escrupulosos, que receiam ser demasiadamente devotos da Virgem Maria, por respeito a Jesus Cristo. Dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores. Dos devotos presunçosos, que, sob o pretexto de sua falsa devoção, continuam marasmados em seus pecados. Dos devotos inconstantes, que, por leviandade, variam suas práticas de devoção, ou as abandonam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas, que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem, a fim de passar por bons. E, enfim, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou obter os bens temporais. Tá? Se esses são os sinais de uma falsa devoção, como é então uma verdadeira devoção? Tá? Ele coloca aqui: a verdadeira devoção é interior, terna, santa, constante e desinteressada. Que é o oposto, né? É o oposto. Interior, terna, santa, constante e desinteressada. Interior, antes de tudo, como a gente muito falou na formação passada. Parte do espírito e do coração. Vem da estima em que se tem a Virgem Maria. A alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Cara, eu amo Nossa Senhora com meu coração. A devoção eterna quer dizer que ela é cheia de confiança na Virgem Maria. Que ela está do meu lado, eu sou filho dela, eu sou filho de Deus, ela intercede por mim, ela me alcança as graças, ela me socorre, ela me tira do fundo do poço, ela me dá a graça da contrição perfeita, ela me ajuda a me converter, ela me ajuda a alcançar as virtudes. Ela me coloca diante de Cristo. Eu confio nela. Da confiança de um filho em sua mãe. Isso é a devoção terna, essa confiança filial que impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e do espírito, com extremos de simplicidade. Terna, simples. Tá?
Em todo tempo, em todo lugar, em todas as dúvidas que eu tiver, vou à Virgem Maria. Em todos os males do corpo e do espírito, Maria é o meu refúgio. E não há receio de importunar. Não tem que receio. Eu preciso da mamãe, eu sou criança carente, necessitando de auxílio, carinho e proteção. Eu vou perturbar minha mãe, eu vou perturbar a mamãe. Vou puxar o manto dela. Mãe. Terceira, a devoção é santa. A verdadeira devoção é santa, tá? Leva uma alma a evitar o pecado e buscar a virtude. Leva uma alma a odiar o mal e fazer o bem. É santa. Leva a imitar as virtudes da Santíssima Virgem Maria. Aí ele coloca aqui, né? As 10 virtudes da Virgem Maria, que a gente vai falar lá na frente, na penúltima ou na última formação, antes da data. Humildade profunda, contínua oração, obediência cega, fé viva, mortificação universal, pureza divina, caridade ardente, paciência heróica, doçura angélica, sabedoria divina. As 10 virtudes da Virgem Maria. Maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. A verdadeira devoção é constante. É constante. Tá? Ou seja, firma uma alma no bem. Faz ela ser fiel, né, gente? Ajuda a perseverar em suas práticas de devoção. Esses 30 dias de exercícios, eles vão nos desmascarar muito bem. A gente vai ver que tem gente que nem começou, tem gente que já pulou o terceiro dia, né? Tem gente que tá com preguiça de ler, né? Tem gente que... Enfim, alguém tá passando por isso, né? Tem gente que já tá querendo desistir, né? Então, são manifestações da inconstância, da nossa fraca vontade, da nossa fragilidade. Aí, principalmente, né? Estão desmascarando os nossos pecados. O quanto que a gente é ainda desse mundo aqui, deseja a felicidade nesse mundo aqui e não tem noção ainda. Meditando sobre as máximas do mundo, né? Os 10 mandamentos do mundo, que foi o exercício de ontem, né? A meditação de ontem. Aquilo ali é espetacular, gente. Então, nos desmascara. Mas, como bons filhos, desconfiamos da misericórdia de Deus. Torna corajosa para opor ao mundo. Então, a devoção, a verdadeira devoção, ela nos lucra muito a virtude da fortaleza. Que essa coragem, essa constância. Filhas da virtude da fortaleza, coragem, a constância. Tá? Para se opor ao mundo em todas as suas máximas, à carne em seus aborrecimentos e paixões e ao demônio em suas tentações. Essa devoção não é volúvel. Essa devoção não é presa à sensibilidade. Quando ela cai, ela se levanta logo. Tá? Então caiu, levanta, bicho. Força, coragem. Confia em Deus, vai em frente. Perseverar é de santos. Essa devoção é desinteressada. Número 110. Leva a alma a buscar não a si mesma, mas somente a Deus em sua Mãe Santíssima. Tá? Buscar a Deus em Maria. Buscar Jesus em Maria. O verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha por espírito de lucro e de interesse, nem para o seu bem temporal ou eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida. Eu não vou ser escravo de Maria porque eu desejo ser salvo, e nem porque eu desejo ser santo. O desinteresse vai muito além. Isso é bom, tá? Desejar ser salvo, desejar ser santo, né? Isso é bom, mas ainda é imperfeito. Eu vou servir Nossa Senhora porque ela é digna de ser servida. Porque ela é linda. Porque ela é virtuosa. Porque ela é a mãe de Deus. Porque ela é minha rainha. Só por isso. Ela merece. Ela tem méritos para ser servida.
Ó, como é agradável e precioso aos olhos de Deus e de sua Mãe Santíssima esse devoto, que em nada se busca nos serviços que presta sua rainha, mas também quão raro é encontrá-lo agora, e é confito de que cresça o número desses fiéis devotos que empunhei a pena para escrever o que tenho, com fruto ensinado em público e em particular nas minhas missões durante anos e anos. São os suspiros de São Luís de Montfort aqui, né? E aí ele coloca aqui, Desejos de São Luís de Montfort, aqui no 111, 112, né? E aqui no 113. E no 114 ele faz a profecia dele, que esse livro, né, iria ficar escondido. Vejo no futuro animais frementes, que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito. E aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, de quem o Espírito Santo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. E foi isso que aconteceu. O tratado ficou escondido quase 120 anos dentro de um baú. Mas não importa. Atacarão até e perseguirão aqueles e aquelas que o lerem e o puserem em prática. Ou seja, eu e você. Mas não importa, tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá esperança de um grande sucesso. Isto é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão, e como ainda não houve. Que o leitor entenda. Quem puder compreender, compreenda, diz aqui no latim, né? Nesse último parágrafo aqui. Qui ledit intelligat, qui potesse capere, capiat. Que o leitor entenda, quem puder compreender, compreenda. Quem tiver ouvidos, ouça. Amém, minha gente? E aqui nesse artigo 2º a gente já falou, tá? É nada mais nada menos que uma repetição. Capítulo 8 repete isso aqui, tá certo? Fica como dever de casa para vocês. Aqui, tá? Então, meus caríssimos futuros quadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, coragem, coragem. Perseverem. Perseverem que nós não estamos sós. Nossa Senhora está conosco, tá? Então que nós possamos não ser críticos, escrupulosos, presunçosos, exteriores, hipócritas, inconstantes e interessados, mas que nós possamos ser devotos, interiores, ternos, santos, constantes e desinteressados. Que possamos ser filhos totalmente entregues e confiados aos braços de Maria. Totalmente entregues e prostrados aos pés de Jesus. Só com ela, meus amigos, só com ela que nós seremos adoradores em espírito e em verdade. Amém? Alice Raquel Dutra, dever de casa, lê aqui o artigo 2 do capítulo 3, tá? Que é do 115 até o 119. São 4 pontos que a gente já falou das práticas, tá? Só para reforçar, tá? Deixa o capítulo 4 para a próxima formação, tá? Garganta já está doendo. Mas é isso. Obrigado a todos que participaram, que perseveraram até o fim. Força, força. Tá chegando o dia, né? Ânimo. Tá? Porque Nossa Senhora está conosco. Uma feliz e santa Páscoa a todos, que continua nesses 50 dias. Tá certo? Feliz Páscoa a todos. Uma boa noite e um bom descanso. Dúvidas, pessoal da consagração,
não hesitem em me perguntar no grupo, por favor. Amém? A Thaís ela me propôs a gente fazer um bate-papo aqui no Instagram sobre o quarto dia de exercício espiritual, que fala sobre as máximas do mundo. Ela sentiu o baque aí desse... E eu sempre sinto também, né? Desses exercícios, tá? Que a gente pudesse bater um papo sobre essa questão do mundo, o espírito do mundo, né? Que tanto a gente ouve, mas que não tem um detalhamento, né, teológico dele. Seria bem interessante mesmo, né? Mas aí a gente vai de vocês. Se vocês quiserem, falem lá no grupo, tá? Que a gente faz aí um outro momento. Que não seja nenhum horário que interfira as atividades da CAIS, né? E as nossas formações, tá? E a gente se vê no Zoom aí na quarta-feira, tá? Às 9 da noite, para tirar as dúvidas dessas formações, tá certo? E no mais é isso, tá, gente? O vídeo vai ficar disponível no YouTube da CAIS, aqui do Instagram, tá? Para que as pessoas que não puderam acompanhar a formação possam ver depois. Tá? Então que a gente possa rezar uns pelos outros, para que possamos viver essa alegria pascal, né? Que em nenhum momento vai estar separada das provações da nossa vida, tá? Mas vai dar um outro sentido, né? Vai nos ressuscitar para a vida eterna. Feliz Páscoa para todos, um grande abraço para vocês, boa noite. São Pedro, Julião e Eimar, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Tivemos sempre estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 3, Auro. Capítulo 3, artigo 2. 3, tá? Falamos hoje dos capítulos 2 e 3 do tratado. Selou. Tchau, boa noite.